Boa noite. A relação entre o sistema de justiça brasileiro e a mídia nunca foi fácil. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, decisões judiciais são algumas das principais ameaças à liberdade de imprensa no país. Nesta semana, uma dessas decisões calou 3 grandes veículos de comunicação de Pernambuco. Eles foram proibidos de citar o nome do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guilherme Uchoa, do PDT de Pernambuco. A decisão causou protestos das empresas e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Federação Nacional dos Jornalistas. Houve também ampla repercussão nas redes sociais. Afinal, proibir os jornais de noticiarem certos casos é censura? Quais são os limites da cobertura jornalística? E qual é o papel do Judiciário e dos demais órgãos públicos na garantia do direito à comunicação? A relação entre justiça e mídia é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para discutir o assunto, nós convidamos Leonardo Acioli, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também está conosco Ivan Moraes Filho, que é jornalista e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação. E completa o debate Andréa Trigueiro, presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. O público pode participar através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, também do telefone 3423-6836 e do Twitter @opiniãope. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite. Não tenho como deixar de começar o programa da gente, que fala sobre toda essa relação, com esse caso mais recente, envolvendo o deputado estadual Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa pelo 4º mandato já. Queria começar ouvindo o setor jurídico do nosso programa de hoje sobre a legalidade dessa decisão, né? O juiz de direito Sebastião de Siqueira Souza usou por base o artigo 221 da nossa Constituição. É um artigo que está lá naquele capítulo que fala da comunicação social e ele diz em resumo isso aqui, né? As emissoras de rádio e televisão, e portanto não os jornais, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio são jornais impressos, né? Devem atender a uma série de princípios, entre eles os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Na sua opinião, essa decisão foi legal? Ela tem fundamento jurídico e por quê? Boa noite, Hermione. Boa noite, Andréa. Boa noite, Ivan. A Ordem dos Advogados do Brasil viu com extrema preocupação essa decisão judicial. Em primeiro lugar, porque a OAB ela tem como missão institucional a guarda da ordem constitucional do Brasil. E na medida que nós observamos um magistrado que defere uma decisão, uma liminar judicial, que promove o controle a priorístico da informação, que cerceia a liberdade de imprensa, que vai de encontro aos artigos da Constituição, e aí mais precisamente o artigo 220, dos seus parágrafos 1º e 2º, que vedam qualquer tipo de censura prévia, de qualquer controle a priorístico da informação, de qualquer cerceamento à livre expressão, inclusive da expressão cultural, política, né, religiosa, enfim, todo tipo de forma de externar a opinião das pessoas. A OAB vê com muita preocupação isso e entende que não se configura como uma decisão que cumpre e que que segue os princípios constitucionais que resguardam o direito à livre expressão, à livre divulgação e circulação das informações. Então, isso foi inclusive externado recentemente pelo presidente da seccional da OAB de Pernambuco, que divulgou uma nota divulgou também, uma nota de forma muito contundente, muito afirmativa, demonstrando toda a sua preocupação com a decisão judicial. Ivan, no setor, nas entidades, no movimento da democratização da comunicação, como é que caiu essa decisão? Qual é a posição de vocês e o que é que vocês têm discutido a respeito, não só dessa decisão especificamente, mas dessas iniciativas que têm partido de interessados através do Judiciário para calar jornalistas e impedir a difusão de informação? Antes de mais nada, é preciso desmistificar um pouco essa coisa da censura. Para quem trabalha com comunicação, especialmente para quem trabalha na luta pela liberdade de expressão, pelo direito à comunicação, essa decisão desse juiz não é novidade nenhuma. Não é novidade nem em Pernambuco. O mesmo deputado, no começo do ano, conseguiu uma liminar muito parecida para censurar a TV Tribuna. Depois disso, um outro desembargador tem uma liminar muito parecida que censura o blog chamado Leitura Crítica, que está hoje proibido de falar no nome de Antônio Lavareda. Não pode falar o nome dele. Você pode. Eu posso. Eu não recebi nenhuma liminar até então que me proíba disso. Mas eu posso dizer que existe esse caso de censura que já tem alguns meses. Mas esse também não é o único caso de censura que a gente lida.
Para você ter ideia, nesse caso do deputado Uchoa, foram notificados a TV Clube, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. Sim. Ora, mas por que a Folha de Pernambuco não divulgou nada? A Folha de Pernambuco não foi notificada. Era uma notícia que estava acontecendo, que estava todo mundo discutindo, era a pauta do dia. Mas a Folha de Pernambuco resolveu resguardar-se e não divulgar essa pauta. Outras vezes você não precisa nem de uma decisão da Justiça. Outras vezes é um deputado que liga para a redação, é um prefeito que pode ligar para a redação. Aconteceu há muito pouco tempo, de matéria está pronta no computador para ir para o jornal impresso. Redação recebe uma ligação, a matéria cai do jornal impresso e vai parar apenas no online. Quer dizer, isso é uma coisa bastante corriqueira no jornalismo que a gente vive hoje, infelizmente. Uma coisa que eu acho curiosa, quando tem um acontecimento, por exemplo, digamos, o apagão. A gente noticia o apagão, eu já trabalhei em redação, eu sei como é. Noticia o apagão e depois a gente vai estudar, né? Vai investigar as causas do apagão, saber o que foi que houve, ver como é que está nos outros países e tal. A impressão que eu tenho é que num caso desse de censura, a gente noticia a censura, no caso, o deputado retirou a ação, né? Aí hoje tem uma matéria discreta, assim, dizendo que ele retirou a ação e parece que o assunto vai acabar por aí. Cadê o editorial raivoso? Cadê a continuidade da discussão disso na imprensa? Como é que a Comissão de Ética vê essa... O sindicato, ele se posicionou, acho que foi a primeira entidade que se posicionou contrário a esse episódio, né, lamentável, corriqueiro, né, nas redações e que afeta principalmente os jornalistas, né? É tanto que os jornalistas do Diário de Pernambuco, por exemplo, a exemplo de Marcionila Teixeira e Silvia Bessa, nos seus perfis de Facebook, por exemplo, estavam falando sobre esse assunto. Embora o Diário não tenha divulgado o caso de censura. Embora o veículo que foi censurado não tenha divulgado. Por isso que isso é um problema que afeta principalmente o exercício profissional dos jornalistas. A gente vê isso com uma enorme preocupação, porque além de silenciar de uma forma muito na forma da lei, né? Afinal de contas foi uma decisão judicial. Isso acaba resvalando em outros veículos, como a Folha de Pernambuco, que também se calou. A Folha promoveu uma autocensura. Isso ocorre de forma muito constante, né? A gente, durante a semana, depois de receber o convite de vir para cá, tentou falar com alguns colegas pelas redes sociais, de maneira particular, para perguntar, olha, vocês têm algum episódio que a gente possa relatar? E você não faz ideia de quantos episódios foram relatados recentes, de matérias, por exemplo, de Secretaria da Fazenda do Estado, conseguir interferir numa matéria que seria feita sobre as condições de trabalho nos postos de fiscalização, e a matéria foi completamente modificada porque o repórter, ao procurar a assessoria de imprensa, além de ter sido tratado de uma forma pouco simpática, na sequência dos fatos, houve uma ligação telefônica e a pauta virou. O repórter foi obrigado... Explica o que é pauta virar para quem não é jornalista. A pauta virou. Vamos lá. A gente vai fazer uma matéria sobre as dificuldades de trabalho nos postos de fiscalização da Secretaria da Fazenda. E a pauta é essa, mas por algum motivo de interferência do órgão, esse assunto não pôde mais ser relatado dessa forma. A pauta virou outro assunto. Então, outros temas... Ela pode virar até naturalmente. Você cobrir um jogo de futebol, o estádio pega fogo. Então, a matéria não é mais sobre o jogo, é sobre o incêndio. Mas pode virar também dessa forma. Mas ela mudar, porque você na rua encontrou um fato mais importante do que aquele que deu origem à pauta, isso é saudável. Porque a gente não pode estar preso à pauta, mas a pauta virar por uma censura, por uma determinação da redação, de um político, de um empresário, é muito complicado. E quando vem uma decisão como essa... que a gente vivenciou essa semana com o deputado Guilherme Uchoa, ele acaba amedrontando, vamos dizer assim, as redações de um modo geral. Que já são amedrontadas. E isso interfere dessa forma, como o exemplo da Folha, que não falou por outros motivos, talvez por medo. E não só a Folha, ou por questões políticas. A TV Globo não recebeu comunicado, não estava censurada. A TV Jornal não estava censurada, embora seja do mesmo grupo do Jornal do Comércio. Ou seja, vários outros veículos de comunicação. Você falou na abertura do programa, foram 3 veículos de comunicação que foram notificados. Apenas. No entanto, todos os outros veículos de comunicação comercial decidiram, por livre e espontânea vontade, se calar. O dia em que a censura, né, censurou a notícia e a censura virou a notícia. Né? Nas redes sociais a repercussão foi absurda. Né? O advogado José Paulo Cavalcante Filho, que é um conhecedor da legislação de imprensa e de comunicação
no Brasil, ele diz que de todos os países da ONU, o único que não tem uma lei de imprensa é o Brasil. O Brasil já teve uma lei de imprensa até 2009, quando ela foi julgada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no que eu acho que até o Supremo Tribunal Federal tinha razão, porque era uma lei que vinha do período autoritário, vinha da ditadura, não tinha nada a ver com a democracia, com o regime que a gente vive hoje. No entanto, ao julgar essa lei como inconstitucional, nada foi colocado no lugar. Eu queria colocar esse assunto para vocês, começando com o Leonardo. Falta uma lei de imprensa no Brasil, faltam dispositivos, normas, leis que regulem, que estabeleçam, por exemplo, como é que funciona um direito de resposta e esse tipo de coisa? O julgamento que se deu, na verdade, foi a DPF 130, que entendeu pela não recepção da lei de imprensa no sistema constitucional nacional. E justamente pelo argumento que você disse. Na verdade, em função da lei ter sido gestada sob a égide de um regime autoritário, o Supremo, por maioria, não foi uma votação unânime, parte dos ministros entendeu à época que deveria ser mantido parte da lei de imprensa, mas a maioria entendeu que essa lei não foi recepcionada pelo sistema jurídico vigente no Brasil. E, de fato, é preciso que se diga o seguinte, que partes dessas leis disciplinavam algumas situações que hoje estão carentes de regulamentação, como, por exemplo, o direito de resposta. Existem exemplos que a gente pode citar de pessoas que se utilizaram desse mecanismo enquanto a lei de imprensa era vigente e que se mostrou como um mecanismo eficaz, como, por exemplo, Leonel Brizola, em certo momento, né, e outras situações. E hoje, de fato, muito embora a Constituição tenha um dispositivo expresso no sentido de garantir o direito ao agravo proporcional, a um desagravo proporcional ao agravo, direito à restituição à imagem proporcional àquela imagem danosa, ou aquela notícia danosa, ou aquela informação danosa, não existe essa norma regulamentadora. Parte alguns juristas, eles vêm entendendo que essa norma seria auto-aplicável. Mas é complicado nós falarmos... Auto-aplicável quer dizer que basta estar lá na Constituição. Bastaria estar expressa na Constituição. O grande problema disso é que a Constituição não estabelece o meio processual de se atingir, os mecanismos processuais de se atingir esse direito de resposta. E o grande problema é esse. Então, de fato, a lei de imprensa foi não recepcionada pela Constituição Federal, mas nós hoje temos a carência, e não só com relação ao direito de resposta, outras situações que carecem de disciplinamento. Né? Quando a gente fala, e a gente discute hoje censura, mas a gente discute atormentado com medo de voltar ao sistema que existia na época da repressão. E aí esse tema virou um pouco de tabu, né? Inclusive entre os jornalistas. E a gente tem que saber que nem tudo é censura. Nem tudo que se censura, ela é o controle a priorístico da informação. É a fiscalização daqueles conteúdos que estão a ser vinculados. Como né? que ocorreu agora. E não agora. falta de regulamentação. Como que ocorreu agora. E não falta ausência de vácuo na regulamentação. Então é preciso que faça essa distinção muito clara. Ivan, qual é a tua opinião sobre a necessidade de uma nova lei de imprensa? Mais do que isso uma é discutido lei de imprensa, nos movimentos da comunicação? O tempo inteiro. A questão do direito de resposta ela é fundamental nesse quesito. Acho que todo mundo que trabalha pelo direito à comunicação sabe que a gente tem que se resguardar contra qualquer tentativa de censura de qualquer governo que possa vir, se for governamental, e a gente precisa ter mecanismos para coibir a censura empresarial também. Mesmo que a gente saiba que empresas são privadas e cabe aos donos das empresas dizer aquilo que sai, aquilo que não sai nos seus jornais, a gente precisa ter uma diversidade de meios independentes uns dos outros que possam trazer notícias que eventualmente um outro veículo não vai ter. Então a gente precisa sim de uma lei de imprensa para regulamentar também o direito de resposta, mas a gente também precisa de uma lei maior. Você fala que o juiz que censurou o Jornal do Comércio de Pernambuco usou o artigo 221 da Constituição. Isso para mim é curiosíssimo, porque o artigo 221, se a gente para ler, eu convido todo mundo que está assistindo a Opinião Pernambuco, tiver uma Constituição, for no Google procurar o artigo 221 da Constituição, ele é quem diz quais são os princípios que devem reger a distribuição das concessões de rádio e televisão. Então ele diz, por exemplo, que um dos princípios é o fomento à produção independente. Ele diz que outro princípio é a cota para a produção regional com percentuais estabelecidos em lei. Que lei é essa? Não tem. Não existe.
esses mesmos artigos é que dizem que a mídia não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio. Então, acho que o judiciário, ao invés de estar censurando o jornal e censurando o jornalista, poderia, por exemplo, obrigar o Congresso Nacional, obrigar os senadores, obrigar os deputados a discutir essas leis que estão aí previstas desde 88 e a gente ainda não tem. A sociedade civil, só aproveitando o gancho, está com uma campanha agora pelo projeto de lei para expressar a liberdade, que todo mundo pode conhecer, pode participar, a lei da mídia democrática. Só ir lá na internet, paraexpressaraliberdade.org.br e vai conhecer esse projeto de lei para regulamentar a mídia do país, que não tem nada a ver com censura, muito pelo contrário. Me parece que a classe jornalística, e aí eu estou meio que, como jornalista, falando em causa própria, é a que mais sente falta, não daquela lei de imprensa, mas de uma lei que lhe dê garantias e lhe diga basicamente o que pode, o que não pode, como fazer, quais são os limites. Na minha opinião e pela minha percepção em conversas com os colegas de profissão, os jornalistas, eles sentem a necessidade disso de forma concreta por conta do desempenho profissional no dia a dia. Uhum. A queda do diploma, né, foi um cala-boca moral enorme. Os cursos de jornalismo tiveram uma queda. A queda do diploma, explica. A queda do diploma, vamos lá. Com a queda da lei de imprensa, né, caiu junto com ela o diploma de jornalista, a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. O diploma vale ainda, isso não é obrigatório. Não, o diploma vale, ele não é obrigatório para que um jornalista exerça a sua função. E caiu o direito de resposta também, né? Nessa mesma lei caiu tudo isso. E isso fez com que a imprensa ficasse um pouco amedrontada. Mas os jornalistas querem a regulamentação de várias coisas. Quem não quer são as pessoas que governam, as pessoas que comandam, os empresários da comunicação, que fazem não só uma pressão, como uma contra-propaganda e uma campanha contrária, às vezes até confundindo a opinião pública de que ter mecanismos de monitoramento, de controle, de regulação, isso vai fazer com que o papel e o desempenho do jornalista seja limitado. Na verdade, o que limita o papel do jornalista é justamente esse descontrole, esse vácuo, porque aí cada um vai dizer como é que vai governar o seu próprio veículo. E aí você cai em casos como, por exemplo, um que a gente conversava aqui na hora antes de começar o programa, se a Imune tem uma farmácia e um jornalista recebe uma informação, por exemplo, tudo fictício, né, que a gente está falando aqui agora. Então, a gente recebe a informação da Vigilância Sanitária, por exemplo, de que na farmácia de Imune foram apreendidos medicamentos com prazo de validade vencido. O jornalista ele vai ter medo de propor no veículo de Imune, no jornal ou na TV, que é de propriedade de Imune, que se faça uma matéria sobre isso, sob risco dele ser punido, até com demissão. A gente tem casos, por exemplo, de Cícero Belmar, né, um jornalista conhecido, querido, competente, correto, que publicou na capa de um jornal uma notícia que ia de encontro aos interesses do dono de outro veículo, de outro jornal. E Cícero Belmar foi sumariamente demitido, sem ter feito nada que contrariasse os princípios éticos, nenhuma conduta moral foi infringida naquele momento, mas ele foi demitido porque infringiu os interesses. André, você está tendo a obrigação de dizer qual foi a notícia. Então fala rapidinho para a gente chamar o break. Belmar era um dos diretores do Jornal do Comércio, publicou no Jornal do Comércio. Era editor de capa. Era editor de capa do Jornal do Comércio. E a notícia que ele deixou passar foi que uma das fazendas do Eduardo Queiroz Monteiro, que é dono da Folha de Pernambuco, estava sendo processada por suspeita de trabalho escravo. Pronto, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Você pode participar desse programa, pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje é Justiça e Mídia. Participam do debate Leonardo Acioli, que é conselheiro federal da OAB. Também está conosco Ivan Moraes Filho, jornalista e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação. Completa o nosso debate Andréa Trigueiro, presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Participe do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente falou brevemente no bloco anterior sobre a questão do diploma para exercer a profissão de jornalista. E a gente lembrou um pouco da história, né, de que no mesmo julgamento o Supremo Tribunal Federal
entendeu que exigir um diploma era uma restrição à liberdade de expressão. Eu sei que o Leonardo tem uma participação interessante nessa causa, no posicionamento da OAB a respeito desse novo projeto, que é uma emenda constitucional, para que volte a ser exigido o diploma para o exercício da profissão. E aí eu queria saber um pouco de qual é a posição da OAB sobre a exigência do diploma e sobre essa questão da liberdade de expressão envolvendo a necessidade do diploma. Na verdade, eu fui relator dessa matéria no Conselho Federal quando do pedido de apoio institucional da OAB pela Federação Nacional de Jornalismo. E foi até uma feliz coincidência que meu convite para esse programa é justamente pelo fato de que, na época, relatei essa matéria. E nós entendemos, né, que não era inconstitucional a exigência do diploma, muito pelo contrário, é que, na verdade, era algo necessário, porque isso está constante do voto. Para o jornalista, era muito importante que ele tivesse contato, primeiro, com a interdisciplinariedade do curso de jornalismo. Segundo, que ele pudesse e tivesse noções, enquanto estudante, ainda quando estudante, dos princípios deontológicos de sua profissão, dos princípios éticos de sua profissão, né? E isso é algo que a universidade, pelo menos, deve fazer, né? Pelo menos de forma ideal, deve fazer. Então, à época, nós entendemos que não se configuraria como uma restrição ao direito de informação, à liberdade de expressão, mas tão somente uma exteriorização da necessidade de que se tivesse essa especialização. Ocorre que também, nesse mesmo voto, eu fiz um contraponto a isso. Eu, ao passo que entendia que era pertinente, que era necessário e que não era inconstitucional a exigência do diploma, entendi também que era necessário que ocorresse uma autorregulamentação da profissão. E aí, entenda-se, não é uma regulamentação estatal ou nos moldes do que o governo pretende criar ou pretendia criar, de você criar um órgão de regulação estatal com membros do governo, integrando nada disso. Na verdade, é a própria categoria profissional dos jornalistas se autorregulamentar nos moldes do que é feito na OAB. A OAB tem todas as suas normas deontológicas previstas na Lei 8.906, que é nosso estatuto, no Código de Ética da Advocacia, que é a norma regulamentadora do estatuto. E existe um tribunal de ética de primeira e segunda instância, no caso do Conselho Federal, que também regula e pune os maus profissionais, a exemplo do que também existe com os médicos no CREMEP. Então, nós entendimos que era necessário para que se tivesse também a possibilidade de que o jornalista que exceda, né, o seu direito à veiculação de matérias, né, que exceda seu direito à livre manifestação, à livre expressão, à veiculação de informação, mas que ele também possa se responsabilizar pelo maltrato da informação, pelo trato da informação que exceda os limites estabelecidos na Constituição, nos direitos fundamentais do cidadão, que viole a intimidade, a inviolabilidade da vida privada do indivíduo, a honra, e isso é a própria categoria que deve se regulamentar nesse sentido. Então, ao passo que nós exigimos o diploma, concordamos com a exigência do diploma, mas nós também achamos que a própria categoria deve se autorregulamentar no sentido também de prestar à sociedade esse serviço de se ver protegida contra os maus profissionais. Então, essa é a nossa posição do Conselho Federal com relação a essa matéria. Eu vou pular, Ivan, por enquanto, só para ouvir a posição de Andréa sobre essa questão da autorregulamentação. Eu lembro daquele projeto do Conselho Nacional, Conselho Federal de Jornalismo. Assim, as profissões, no geral, têm conselhos, né? Assim, as de saúde, eu acho que todas têm, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina nem se fala, os advogados têm, os engenheiros têm, os economistas têm e os jornalistas, os arquitetos têm. Os corretores de imóveis têm. Os corretores de imóveis têm e os jornalistas não têm. E eu lembro que na época dessa discussão do Conselho de Jornalismo, era naqueles termos, né? Ah, não, isso é censura, isso é o governo querendo controlar a informação e tal. Vocês têm posição a respeito disso? Leonardo estava falando aí, eu estava me tremendo aqui. Eu acho um risco muito grande os jornalistas terem um processo de autorregulamentação. Por exemplo, a publicidade, ela tem o CONAR, né, que é um conselho que se autorregulamenta. E se você for observar,
eles são muito complacentes com as práticas publicitárias, né? Eu acho diferente o exercício profissional do jornalista se comparado ao exercício profissional, por exemplo, do advogado. Eu acho que tem algumas peculiaridades que, no caso da gente, jornalista, carece de que haja a formação de um grupo maior, integrado não apenas por quem exerce a profissão, mas também por quem está sendo, vamos dizer assim, consumidor dessa informação, para que juntos, né, nessa diversidade que Ivanzinho já falou, nessa pluralidade que nós temos na nossa sociedade, a gente, com representações que nós temos em instituições importantes, como a OAB, por exemplo, e outras, a gente possa construir essa comunicação social de uma forma mais qualificada. Porque se você for fazer com o jornalista, essa é a minha impressão, o que a publicidade faz não vai ser bom. Mas acho que aí tem duas coisas, permita, Andréa. Eu acho que uma coisa é a profissão, enquanto classe, estabelecer os critérios para dizer quem pertence a essa classe, quem não pertence, quem pode ser julgado, de que forma. Porque hoje a gente tem o Sindicato dos Jornalistas, nós temos um Código de Ética. A comissão de ética e a pior punição que pode existir dentro do Código de Ética dos jornalistas hoje é a pessoa ser expulsa do sindicato. O que, na prática, quer dizer muito pouca coisa. Então é natural que precisa existir um órgão, como a OAB existe para os advogados, que possa regulamentar a profissão dos jornalistas. Pior que isso é que o jornalista não conhece o seu código. Não conhece. É grandão também, né? Ele é pequeno. Ele é pequeno, ele é simples, ele é muito claro, ele é super objetivo, ele é prático, pragmático. E as pessoas não conhecem o seu código de ética. Uma questão que eu gostaria de pontuar é que uma semelhança, você falou da diferença, mas uma semelhança que existe entre a profissão do advogado e a profissão do jornalista é justamente que o advogado, e aí por definição legal e constitucional, uma das características da profissão do advogado é justamente o munus público, que é inerente da profissão do advogado. Então, eu, enquanto advogado, exerço função pública essencial, mesmo no meu ministério privado. O jornalista, na difusão da informação, ele também exerce serviço público. Claro. Ele também exerce serviço público. E à medida que assim o faz e que existe uma carência, vamos dizer assim, na responsabilização ético-disciplinar dele, e existe na prática, como mesmo o Ivan disse aqui, a punição mais grave que existe é a expulsão do sindicato. É ridículo. Os advogados, muitos deles, não gostariam de fazer parte da OAB para não pagar a anuidade, né? Que é um grande absurdo isso, né? Porque vai perder toda a proteção corporativa que a ordem pode dar para todo profissional. Mas a grande punição, a maior punição que o jornalista poderia ter é a expulsão do sindicato. Então, existe essa carência, quer dizer, ele não pode ser punido do ponto de vista ético, e isso não é algo estranho aos demais países. Você tem exemplos, né, de regulamentação. O professor René Ariel Dott, que é um dos maiores criminalistas e um dos grandes pensadores na área do direito no Brasil, ele escreveu um artigo muito interessante que chama-se Controle Democrático da Informação. Inclusive comentando à época a não recepção da lei da imprensa da DPF 130 pelo Supremo Tribunal Federal. E ele trata disso de maneira assim, muito brilhante, né, e muito clara. Né? Carece o fato de não existir nada que regulamente, do ponto de vista ético-disciplinar, a atividade do jornalista, é uma insegurança para a sociedade. Claro. Leonardo, veja, mas no caso da gente... Dizendo, são duas coisas. São duas, é que eu comecei a falar Uma coisa é o conselho dos jornalistas Deixa e outra é o terminar, conselho de então. comunicação. Eu comecei a falar e você ficou agoniado, mas eu queria só responder a uma provocação do Leonardo. Toda vez que nós, jornalistas, enquanto categoria profissional, tentamos discutir a criação de um conselho, os donos dos veículos vão chegar... E o que não vai acontecer com vocês, advogados, né? Mas os donos dos veículos vão chegar em cadeia nacional, em horário nobre, nos veículos de circulação nacional e vão fazer uma cobertura desse tema que vai levar a opinião pública a achar que é censura, que isso vai limitar a liberdade de expressão. E nesse contexto, nessa conjuntura, a gente fica completamente aprisionado, sem poder, porque as nossas dores não são publicadas nos jornais. Você já viu algum jornal publicar, por exemplo, que o Sindicato dos Jornalistas fez uma paralisação de 1 hora em alguma redação? Não vai sair. Estamos discutindo a questão dos médicos agora e os salários aviltantes dos jornalistas não são discutidos, Gente, nem são levados a... As pessoas acham que os jornalistas, eles andam de limusine, andam, né, comem bem. O jornalista não tem uma vida de glamour como as roupas que vestem nas coberturas da televisão. Não é assim na vida real. Então, é preciso desmistificar isso também, né? Ivan, fala aí da diferença entre autorregulamentar a profissão e autorregulamentar a comunicação ou o jornalismo. A gente, às vezes, como a gente fala isso sempre, a gente às vezes acaba confundindo o público.
Acho que uma coisa é a questão da classe. Claro. A classe dos jornalistas precisa se autorregulamentar. E não é ninguém regulamentando. É os jornalistas dizendo quem é jornalista, quem não é jornalista. O jornalista que erra, ele vai pagar desse jeito, ou vai pagar assim, ou vai pagar assado. Isso é uma coisa dos jornalistas. Isso seria, por exemplo, o Conselho Federal dos Jornalistas, que foi proposto pela FENAGE, que o governo tentou emplacar e que foi esculhambado por toda a imprensa corporativa. Isso é uma coisa que precisa ser da classe, dos jornalistas, até para lutar por seus direitos, para ser um OAB, um CREA da vida. E uma outra coisa são os conselhos de comunicação. Esses conselhos, assim como existe o Conselho de Saúde, como existe o Conselho de Educação, como existem os conselhos setoriais dos diversos segmentos da sociedade, esse precisa ser plural, esse não pode de maneira alguma ser somente de jornalistas ou de donos de jornais, e esse precisa fiscalizar principalmente o governo sobre as práticas que envolvem o direito à comunicação. Por exemplo, para que as concessões de rádio e TV sejam distribuídas de uma forma equitativa, para que o uso dessas concessões respeite alguns critérios constitucionais e leis que possam existir, para que as empresas de comunicação não monopolizem determinados mercados, não hajam oligopólios, para que não abusem do poder econômico, para que não interfiram com publicidade no espaço editorial. Quer dizer, isso não é uma tarefa mais do jornalista. O jornalista tem que tomar conta da sua profissão, valorizar a sua profissão, dizer quem é jornalista, quem não é, e punir os maus profissionais. Isso é nosso, isso é do jornalista. Mas a comunicação como um todo, distribuição de concessões, propriedade cruzada, monopólios, oligopólios, programação, grade, como é que funciona, mídia pública, isso aí precisa ter um controle social bastante maior. Mas em muitos países, por exemplo, há a autorregulamentação dos jornais, né, por exemplo, da imprensa tradicional. Ou seja, eles têm esse órgão, que não é um conselho de jornalistas, mas é uma instância como o CONAR da publicidade, né, que recebe as críticas do público sobre a matéria tal que foi veiculada ou deixou de falar sobre isso, ou assim, que ouve a sociedade a respeito da imprensa. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que o CONAR, ele faz seu papel. Eu acho que qualquer autorregulamentação é bem-vinda. Eu só não acho que é suficiente. Você vai confiar no CONAR, que é um órgão que, por exemplo, você bota uma propaganda agora, sei lá, vou chutar uma coisa que não vai acontecer, mas incentivamos criança a beber uísque. Certo. Aí você vai lá e entra com pedido no CONAR. Aí o CONAR vai demorar 6 meses julgando, a propaganda está no ar. Aí daqui a 6 meses, a decisão do CONAR é o seguinte: a propaganda realmente está errada, precisa sair do ar. Mas já saiu. Então acho ótimo que haja o CONAR, acho ótimo que haja autorregulamentação de todo jeito. Mas você não confiaria, por exemplo, aos postos de gasolina se autorregulamentar? Não. A gente não confiaria às empresas de ônibus, às empresas, como é o transporte aéreo, se autorregulamentar. Você não confia que a Gol vai se juntar com a TAM, que vai se juntar com a Avianca e vão delimitar as regras do tráfego aéreo. Então isso precisa ser da população. A regulamentação é da profissão. Eu acho justo que os pilotos regulamentem a sua profissão. Então, mas o transporte aéreo tem que ser regulamentado pelo povo. Então você fala transporte aéreo, tem a Agência Nacional de Aviação Civil. Energia elétrica, tem a ANEEL. A ANP. Temos a Agência Nacional do Petróleo. Então seria uma Agência Nacional de Comunicação. De comunicação, precisamos. Nós temos já a Anatel tem a Ancine, e temos né? a Ancine. Mas a Ancine não regulamenta, a Ancine só fomenta. E a Anatel regulamenta a parte técnica. Então, a única coisa que a Anatel pode fazer é, se por acaso uma emissora estiver transmitindo numa parte do espectro em que ela não tiver a concessão para transmitir, você pode fazer uma denúncia, essa empresa pode ser notificada. Mas a Anatel não regulamenta o artigo 221 da Constituição, por exemplo, de como é que tem que ser o conteúdo, quantos por cento tem que ter de publicidade, quantos por cento tem que ter de programação local. Isso a Anatel não faz, até porque não existem essas leis. Você permite meter meu bedelho aí onde vocês são muito mais gabaritados para tratar. Mas eu acho que tem uma diferença na regulamentação dos jornalistas para ir para a Anatel, ANAC. Essas são agências reguladoras. Ou da comunicação. Da comunicação mas social. Mas quando você cita essas agências, são agências reguladoras de serviços públicos. Sim. A regulamentação da atividade jornalística ela deve partir do jornalista. Não da atividade jornalística, da comunicação. Da atividade jornalística, do jornalista, é de profissão. Mas o jornal não.
Mas veja bem. O sistema jurídico Como é que não é nasceu? regulamentado pela OAB. Eu quero fazer um paralelo com a nossa atividade de advocacia. Claro. Como é que surgiu a regulamentação dos próprios advogados? Quer dizer, a OAB ela tem o seu viés corporativo, é óbvio. Eu, por exemplo, exerço uma função extremamente corporativa dentro da classe, eu sou presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal. Mas, por outro lado, nós temos regras deontológicas rígidas. O advogado ele não pode fazer propaganda. O advogado não pode fazer captação de cliente. O advogado não tem uma série de restrições. Se faz isso, ele é punido segundo os termos do nosso Código de Ética. A OAB Isso regulamenta surgiu... o exercício dos advogados, mas não da justiça. Eu estou falando o seguinte. Acho que Mas o que nós estamos carentes é disso. Mas Quer eu dizer, acho eu que acho. o que Ivan diz é o seguinte. Nós precisamos ter um conselho, como a OAB para fazer o que a OAB faz com os advogados, com os jornalistas. Isso eu estou de acordo, a gente sai daqui acordado. Mas, além disso, nós precisamos de ter uma regulamentação da comunicação como um todo. Por exemplo... Como a justiça tem, como o transporte aéreo tem, como o combustível tem, como a saúde tem. A ANEEL regula a energia elétrica, né? A distribuição, a produção. O CREA regula os engenheiros elétricos. Assim, acho que o Ivan fala isso, né? Perfeitamente. Uma coisa é o CREA dos jornalistas, outra coisa é a agência que vai regular o negócio comunicação, né? Parece uma bandeira também dos jornalistas. Aí eu queria ouvir. É justamente isso. É perfeito. A sua comparação foi muito boa. E aí eu queria complementar uma coisa que o Ivan falou em relação ao artigo 221, por exemplo, quando a Anatel não... Da Constituição. Da Constituição. Quando, por exemplo, a Anatel não vai fiscalizar se as empresas de rádio e TV estão cumprindo prioritariamente as finalidades educativas, quando elas não fazem isso. E elas não fazem com frequência, infelizmente. E a Anatel não vai fazer isso, ela não vai chegar na porta da emissora e vai dizer, olha, o artigo 221 da Constituição brasileira diz que as emissoras de rádio e TV têm que cumprir esse papel. E a Anatel já disse várias vezes, nós não fiscalizamos conteúdo, eles são muito abertos quanto a isso. Então, é porque existe essa confusão, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Os interesses dos jornalistas enquanto categoria que desempenha o jornalismo e os interesses das empresas de comunicação são conflitantes. Às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, por exemplo, essa imprensa é fogo, sem saber distinguir até onde foi o papel do jornalista e até onde foi o papel do dono da empresa jornalística. Essa era uma das razões porque foi tão importante a obrigatoriedade do diploma. Né? Gente, vamos fazer mais um intervalo. A gente chama o público novamente a participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos com a participação do público. Voltamos com o último bloco do Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é mídia e justiça. Queria aproveitar esse bloco para trazer um pouco da participação do público. Tem um comentário de Helder da UFPE, eu até apaguei ele aqui sem querer, mas ele fala, critica que a gente não está ouvindo a outra parte, que seria o deputado Guilherme Uchoa. Helder e público, a gente faz o convite aqui de antemão para o deputado vir aqui na TV Pública, ao vivo, conversar com o setor, né, conversar com as entidades envolvidas nisso, para se defender, se ele quiser. Lembrando que esse não é um programa sobre Guilherme Uchoa, é um programa sobre a relação entre a mídia e a justiça. Eu posso dar uma informação? Por favor. Eu posso te garantir que hoje pela manhã, a JC News e a CBN tentaram exaustivamente falar com o deputado Guilherme Uchoa e ele não atendeu, né? Uhum. Eu particularmente cheguei a falar com um major, que agora eu esqueci o nome dele, Técio talvez, falei com ele por telefone, ele disse que o deputado estava em voo, em trânsito, e assim que chegasse em São Paulo, ele daria um retorno. Major? Major, eu não sei agora o nome, não lembro, acho que é Técio. Ele era assessor do deputado e estava com o telefone que faria esse contato com ele. E até agora eu estou esperando o deputado descer do voo em São Paulo, isso foi de manhã, para que ele concedesse uma entrevista. Eu particularmente fiquei receoso de chamar... Ele não quis. O deputado e principalmente o judiciário, com medo que aí a decisão fosse ampliada para a gente e a gente não pudesse falar do assunto, mas o convite está feito aqui. No pronunciamento oficial dele, ele botou a culpa no advogado. Ele falou que o advogado... Sempre do advogado. Né? Ele falou que o advogado entrou com o pedido lá sem dizer a ele. Ele só foi saber disso 4 dias depois, acho que pelas redes sociais. Né? Olha, tem um comentário de Valdeci.
Não gostei da atitude de Guilherme Uchoa, ele deveria pedir desculpa por ter censurado. A imprensa não deve se calar e parabéns pelo programa. Obrigado, Valdeci. Enfim, estamos discutindo esse assunto, não só o caso Guilherme Uchoa, né? Paulo Fernando, de Piedade. O jornalista Ricardo Antunes foi censurado pelo assessor Antônio Lavareda, acho que é aquele caso que você falou, né? No caso, por uma decisão da Justiça, né? Assim, ele sozinho não tem como censurar ninguém. Do Tribunal de Justiça de Pernambuco. De Jarbas Vasconcelos, e ninguém do Sindicato de Jornalistas se pronunciou. Por que ele continua censurado se ele não teve a chance de defesa dessa acusação? Tem uma posição do sindicato a respeito disso? O sindicato, na época em que Ricardo estava detido, estava, né, preso... É preciso fazer uma historinha, porque são duas coisas. É maior, a história é maior. O Ricardo, maior. ele responde a processo por extorsão. E ele chegou a ser preso em flagrante por extorsão. Isso é uma coisa. E outra coisa é que ele está censurado por uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, são duas coisas separadas. O sindicato esteve junto de Ricardo na época em que ele estava detido, né? Naquele momento, enquanto o sindicato representando a categoria jornalística, e Ricardo Antunes faz parte, o sindicato colocou o departamento jurídico, enfim, à disposição dele, foram tomadas algumas providências, enfim, culminaram inclusive com a soltura dele. Em relação a esse processo, a gente não tem, né? Na verdade, a comissão de ética da qual eu faço parte não é diretoria do sindicato. Eu estou te dando informação porque eu sei que as pessoas fizeram isso. Enquanto sindicato, o caso corre na justiça, né? Há um processo que é maior, inclusive, que, né, Ivan detalhou aqui para a gente, que é acusado de extorsão, enfim, ele não foi condenado ainda, o processo não foi finalizado. A gente está acompanhando, mas em relação a isso especificamente, a gente não tem, assim, enquanto sindicato, muito o que fazer. Com relação a esse caso, e aí, aproveitando o gancho das nossas discussões anteriores, Claro. O que o jornalista, né, fez foi algo de muito grave, né, e que está sendo apurado na justiça, enfim, e por depoimento de amigos meus jornalistas que conheceram o processo, me relataram que aquela situação foi uma situação muito grave. E onde está aí a responsabilização ético-disciplinar desse profissional? Quem julgaria? Em que oportunidade ele daria conta da sua atuação como profissional do jornalismo na esfera ético-disciplinar? É isso que eu acho Hoje que não falta. tem. Hoje, se chegar uma denúncia contra qualquer E foi profissional grave. na comissão de ética, a única coisa que pode fazer, a pior coisa que pode fazer é desfiliar do sindicato. Eu vou dizer uma coisa, é o seguinte, uma conduta, não estou dizendo que ele fez, ou porque o processo está sendo julgado, enfim, mas algo da natureza do que ele fez naquela situação, se fosse com um advogado e se ele fosse julgado até o fim, com o processo, ele é excluído da profissão. Ele não seria mais advogado porque é um crime infamante e que a pena seria até mesmo a exclusão dos quadros da ordem. Então, onde está a possibilidade dele ser condenado na esfera ético-disciplinar? Não existe. Não existe. Você tem toda a razão. Não existe. Não existe. Jair Galvão, do Jordão Alto. Dependemos dos meios de comunicação para cobrar do governo pelo povo. Se a imprensa é censurada, como podemos fazer para reivindicar? Tem uma coisa importante do comentário dele que acho que é importante a gente falar, é de que muitos dos órgãos de comunicação estão nas mãos dos políticos, né? Sim. Então isso já é em si uma espécie de censura também, né? Sim, uma parte significativa do Congresso Nacional é composta por radiodifusores, eles diretamente, ou pessoas ligadas ao mercado da radiodifusão. Eles têm uma das bancadas mais fortes do Congresso Nacional já há muitos anos. Também por isso, quase todas as propostas de regulamentação dos artigos constitucionais que falam sobre radiodifusão jamais foram votadas. No projeto de lei que vocês defendem, o site que você divulgou antes, tem algo a respeito disso? Que restringe... No projeto de lei da mídia democrática, está muito claro que políticos com mandato não podem ser concessionários de rádio e televisão. Embora a Constituição hoje já proíba isso, existe uma área cinza em que uns dizem que não pode ser diretor, mas pode ser dono, porque é uma concessão pública, não é necessariamente falando de rádio e TV. Mas no projeto de lei da mídia democrática, que você encontra no paraexpressarliberdade.org.br, deixa muito claro, políticos com mandato não podem, nem eles, nem sua família de primeiro grau, ser concessionários nem de rádio, nem de televisão. Isabel, de Rio Doce, gostaria de dar parabéns ao programa por causa de uma denúncia de uma jornalista do Jornal do Comércio sobre problemas no atendimento de um hospital, conseguir marcar exames lá.
Isso é uma atividade comum Você vê como é importante o do direito dia a à dia do comunicação, porque jornalista, isso interfere em todos os outros direitos. Porque, infelizmente, onde a política pública não chega, quando isso é denunciado na imprensa, a política pública chega. Infelizmente, não era para ser assim. Então, existem vários relatos do poste que não estava funcionando, do buraco que não estava tapado, do posto de saúde que estava sem o medicamento, enfim, de vários cidadãos e cidadãs que têm seus direitos negados, né, pelos gestores públicos, pelos órgãos públicos. E quando a imprensa denuncia, como num passe de mágica, tudo se resolve, né? Tem um comentário de Helder da Boa Vista, que sempre participa do nosso programa. Ele diz assim: independentemente da censura, me parece que a mídia pernambucana não costuma expor a política local. Pelas outras censuras, né? Não precisa ser judicial a censura, a gente falou isso agorinha. Que tipo de censura, por exemplo? Por exemplo, um prefeito ligar para uma redação e dizer que determinada matéria não pode sair. Ou uma secretaria de administração virar uma pauta que era negativa, torná-la positiva. Ou um secretário dizer que determinado anúncio não vai sair se tal matéria sair. Isso acontece muito. Fora os laços intrínsecos que existem entre os donos do poder e os donos do poder político. Se há concorrência entre os jornais, entre as TVs, entre os veículos de comunicação, e ele impede um de dar a notícia, ele não leva um furo do outro, assim, esse mecanismo ele não funciona como uma forma de controle desse tipo de coisa? Até funcionaria se fosse uma coisa... Se fosse uma coisa mais honesta, vamos dizer assim, Aimone, eu tenho um jornal, eu digo assim, olha, eu sou Andréa, eu sou feminista, eu sou, sei lá, de tal credo, eu sou de tal partido, e a partir desse contexto eu vou publicar algumas coisas aqui nessa minha revista. Se isso fosse dito dessa forma, as pessoas que lessem o meu material, ou o meu veículo, enfim, elas saberiam que estão lendo um produto que está sendo produzido por alguém que tem essas convicções. O que acontece com a gente, e que eu acho que aí que é o grande problema, é que as pessoas consomem as informações sem saber de que lugar elas estão sendo ditas, estão sendo publicadas. E isso confunde a cabeça das pessoas. Por que é que num determinado jornal há uma cobertura que privilegia ou beneficia determinados setores econômicos, políticos e tal, e no outro é de outro jeito? Como é isso? Na cabeça do leitor não fica Porque claro. Às vezes é do mesmo jeito. É porque às vezes é do mesmo jeito, isso não fica claro. Eu acho que não teria problema nenhum se houvesse um pouco mais de transparência na posição que cada um defende, que aí você... Por exemplo, eu leio a revista Carta Capital e eu sei de onde eles estão falando, no que eles acreditam. Muito importante, vocês são estudiosos na matéria aí, eu estou observando, mas eu acho que o jornalismo que se faz no Brasil, a percepção aí como cidadão minha, não como advogado, nem jurista, nem enfim, operador de direito ou membro de entidade de classe, eu acho que o jornalismo ele carece um pouco, e aí, né, entre aspas, de honestidade, porque ele promove um mito da neutralidade que não existe. Não existe. E aí os órgãos, e aí alguns outros países, neutralidade e parcialidade. Em outros países essa é uma coisa muito mais evidente, né? Na Inglaterra, os jornais revelam sua opinião política nos editoriais, no início das eleições, opção por um candidato ou determinado candidato. Isso é muito evidente nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países europeus. E no Brasil isso não existe. A gente sabe qual é a linha de cada jornal, mas eles vendem um mito da imparcialidade que na prática não existe. Eu só conheço dois veículos que assumem candidato, por exemplo. Aqui? No Brasil. A Carta Capital, Estado né? de São Paulo, acho que... Na última eleição, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo publicou... Mas pela primeira vez. A Carta publica sempre. Por isso que a gente diz lá no Instituto Luiz Freire, Aimone, é que para ler jornal não basta saber português. É muito importante a gente saber de quem é o jornal, se a gente puder saber quem é o repórter, como a matéria foi feita, ler publicidade, saber quem são os anunciantes daquele jornal, às vezes é tão importante quanto você ler a matéria que está saindo. A gente tem um manual que eu quero divulgar, que é o Manual de Leitura Crítica de Mídia, um manual muito prático de leitura crítica de mídia, que está disponível para quem quiser. Se for lá no Facebook do Centro Cultura Luiz Freire, manda por inbox, manda o endereço certinho que chega pelo correio, que é um manual que ensina, entre aspas, mas dá uma orientação bastante bacana para quem quer ler jornal, ver televisão, ouvir rádio, com o olhar crítico mais aguçado. A gente está no finalzinho já, eu queria só ler mais dois comentários. O de Luiz Rogério, que é do bairro do Totó, aqui no Recife, né? Ele diz: como solucionar essa questão entre mídia e justiça se o próprio judiciário está amarrado pelo legislativo? As concessões aos meios de comunicação de massa supostamente públicas são privadas
Ninguém mexe com os empresários e políticos dos veículos comerciais. Esse é o grande problema. Muita gente sabe a diferença, mas não quer realizar mudanças. Acho que faz sentido o que ele fala, no sentido de que a gente está falando de uma relação entre o poder judiciário e a mídia, e a gente não pode deixar de falar da relação do poder legislativo também, né? Daquela coisa dos políticos que são concessionários de rádio e TV e donos de jornal também. A OAB tem alguma posição em relação a essa questão da propriedade de veículos de comunicação da parte de políticos, de parlamentares e também de membros do Executivo? Hoje não existe uma posição aí do Conselho Federal a respeito dessa matéria, até porque é algo que talvez extrapole um pouco o universo das discussões que nós temos de forma diária lá. Uhum. Mas a minha opinião pessoal é que isso realmente carece de um melhor disciplinamento da forma como é feito hoje, porque, de fato, esse sistema perverso leva a um engessamento da informação, leva a pouca credibilidade da informação, né? A escravidão da informação na mão de poucos. Né? E aí, o que o ouvinte, né, o que o telespectador colocou, o Luiz Rogério, ele perguntou como é que se fiscaliza, como é que se está na mão do Legislativo. Então, a fiscaliza da forma, por exemplo, como foi fiscalizado esse episódio agora recente, com a atuação muito firme do Ministério Público, né, trabalho excepcional da promotora, que inclusive teve muita coragem pessoal de fazer o que fez, denunciar da forma como foi feita, e também das instituições, como a OAB, né, como sindicatos organizados, né, e através da mobilização dessa nova forma de mobilização que nasceu com os protestos, que usaram de forma muito apropriada e muito firme, muito forte, muito bacana as redes sociais. Eu acho que essa é uma forma interessante de fiscalizar. Aproximou a população, mas sempre acreditando nas instituições e não desprestigiando e desacreditando os partidos. Eu acho que isso é muito importante se colocar também. Vou terminar o nosso programa de hoje com o comentário de José Ricardo, que é de Maranguapium. Ele diz: segundo Fernando Moraes, o jornalista Fernando Moraes, autor de vários livros importantes, Chateau, A Ilha e vários outros, né? Olga. Ele diz: segundo Fernando Moraes, não existe liberdade de imprensa e sim liberdade do dono do jornal. Vocês têm algum comentário a respeito Chateau disse isso várias vezes. Chateau dizia para qualquer jornalista que quisesse brigar por qualquer coisa: você quer ter opinião? Abra seu próprio jornal. E eu acho que é isso. É impossível, vai ser sempre impossível fazer com que os profissionais sejam completamente livres dentro de veículos que são privados. Porque o dono do veículo vai ter sempre a prioridade do que deve ser ou do que não deve ser. O que a gente precisa lutar não é somente contra isso. A gente precisa lutar para que tenha mais vozes. Quanto mais vozes disponíveis, independentes umas das outras, utilizando não só a internet como a gente está usando hoje, mas também rádio e televisão, a gente vai minimamente constranger esses abusos, fazendo com que as empresas que decidirem esconder determinados assuntos acabem sendo obrigadas pelas outras empresas que decidiram não esconder a poder noticiar livremente. Então, diversidade para mim é a palavra-chave. Ok, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Acabou aparecendo também o site da campanha na nossa tela, então quem quiser conhecer o projeto está no ar de novo. O Opinião Pernambuco termina por aqui. Muito obrigado pela participação, pelas excelentes perguntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo programa.